Eu posso não saber muito sobre o mundo, ok? Mas eu sei qual é a minha realidade, tenho as minhas opiniões. Acho que devia ser mais fácil para nós ter a nossa voz ouvida. Ainda há muita gente que acha que o feminismo significa pôr as mulheres acima dos homens. As próprias mulheres muitas vezes acabam por se submeter a esses papéis porque acham que é o correto. É assim que se combate o antifeminismo. Eu acho que é com informação. A educação sexual é uma coisa essencial que falta nas escolas. Não é ensinar as crianças a fazer sexo, porque se nós quiséssemos fazer sexo, nós fazemos, ok? Afinal, do que é que as mulheres ainda se queixam? Só você, um ponto de luz que me seduz. Hoje falamos de igualdade de género, violência e discriminação. E temos connosco Iris Pereira, 17 anos, aluna na Escola Secundária de Hermesinde, e também a professora Marília Carrilho, professora de Filosofia na Escola Secundária de Ponte de Sor e formadora de professores na área da Cidadania e Desenvolvimento. Olá! Olá! Às duas! Eu vou começar por ti, Iris, porque eu sei que estás desejosa de falar. Não estás? Estou. Pronto. E há uma coisa muito interessante em ti, é que tu preferes a expressão equidade de género e não igualdade de género. Certo. E eu gostava que tu me dissesse a diferença que encontras aí. Ok, então, igualdade de género refere-se a dar aos géneros que existem exatamente as mesmas oportunidades, os mesmos direitos, os mesmos deveres. Sim. Só que, ao fazer isso, ao dar a igualdade de género, nós estamos a ignorar todas as diferenças que existem entre os dois géneros. Por exemplo, as mulheres têm a capacidade, por exemplo, algumas mulheres, de engravidar, as mulheres sofrem com o período. Não é sofrem, desculpem. Mas é, sofrem. Sofrem, é verdade, Então, sofrem. Sofrem, querida. É verdade, no Não fundo querias dizer, sofrem. não querias vitimizar a mulher. É, isso? não queria Eu já te vitimizar. conheço, mas olha, podemos dizer, é sofrimento. Mas não a dói? verdade é que nenhuma mulher que eu conheça gosta de ter o período, dói, é sempre chato, não é um tabu, mas é sempre chato portanto, as mulheres não têm que ter exatamente as mesmas coisas que os homens, as coisas devem estar adaptadas ao género, ou seja, à mulher, ao homem e a todos os outros. Nesse caso, as mulheres devem falar em equidade, porque ao nível constitucional da Constituição, tanto a mulher como o homem têm os mesmos direitos. Claro. Não há nenhuma diferença a nível constitucional. Certo. Mas, por exemplo, a nível da menstruação, a nível das gravidezes, coisas que são relativamente às mulheres, unicamente, aí já há algumas diferenças. E Como o aborto, por exemplo. Exatamente, não é? o aborto também, que agora também está outra vez a vir menstrual. ao de cima, a pobreza menstrual. Portanto, os géneros devem tentar não ter uma igualdade entre eles, mas também conseguir o que precisam. Não só uma igualdade entre eles, mas o que cada um necessita. Então diria que pode ser igualdade e equidade. Igualdade e equidade, exatamente. Muito bem, já aprendi qualquer coisa com eles. Olha, e tu falas destes assuntos, Iris, tens 17 anos. Vocês falam na escola sobre estes assuntos? Da equidade e da igualdade? Não, não. Não? Falando na minha escola, né, porque é o único universo que eu Tu conheço. conheces? Sim. Na minha escola isso não se fala. A disciplina de cidadania é unicamente no ensino básico. Depois não há nada disso e mesmo a própria disciplina de cidadania, no meu caso, estava muito mal estruturada e acabávamos por não falar de nenhum destes assuntos, de nenhum tipo de tabu social, entre aspas, porque não são tabus, a sociedade ainda é que os são transforma em tabus. tabus, exatamente. Eu acho que falta muito isso. As pessoas são temas que pairam no ar, ouve-se sempre falar, ou na política, ou às vezes ativistas que aparecem na televisão, mas dentro das escolas acho que não há muito espaço. Então, onde é que está ouvida na escola? Na escola, não, é assim. Desviaste à direita ou à esquerda, não sei. É um bocadinho complicado porque não é que nós não sejamos ouvidos, mas para sermos ouvidos nós temos que fazer um esforço enorme para nos fazer ouvir. Ou seja, os jovens, especialmente os da minha idade, e especialmente sendo mulheres, passam sempre um bocadinho ao lado das nossas opiniões. Preferem ouvir opiniões de gente mais velha ou que acham que sabe mais sobre o mundo. Eu posso não saber muito sobre o mundo, ok? Mas eu sei qual é a minha realidade, tenho as minhas opiniões e acho que se muitas outras raparigas da minha idade têm as mesmas opiniões e sofrem com as mesmas coisas, acho que devia ser mais fácil para nós ter a nossa voz ouvida e acho que as pessoas deviam se importar um bocadinho mais também com os nossos problemas, porque se nós sofremos, outras pessoas também sofrem e devíamos todos lutar para tentar resolver essas questões e para toda a gente se sentir um bocadinho melhor no ambiente escolar e fora do ambiente escolar. A minha ideia para este podcast tem muito a ver com eu sentir que a geração a que tu pertences, não é? Sim. Portanto, a adolescência Sim. não é nunca ouvida. Portanto, faz sentido isto. É como se vocês fossem
desvalorizados por Sim, estarem na adolescência. Por estarem na adolescência, exatamente. As pessoas falam que nós somos assim porque também crescemos numa geração com a mente mais aberta, que temos as hormonas aos saltos, que não conhecemos o mundo o suficientemente bem para formar opiniões. Eu acho que ainda é muito isso, especialmente pessoas mais velhas ainda ouço dizerem: ai, tu não sabes nada sobre o mundo, não devias estar a opinar sequer. Eu tenho a minha opinião formada. E dizem-te isso? Dizem-me isso. E por seres rapariga ainda achas? Ainda é pior, ainda é pior. Muitas vezes perguntam: ai, mas estás a ser tão chata, estás com o período. Isso é uma estupidez, mas isso ainda se ouve. Como se o período fizesse com que as mulheres ficassem alteradas e fossem histéricas e fossem incapazes de tomar decisões conscientes, de falar racionalmente. Isso é uma coisa que me irrita um bocadinho. Como é que tu respondes a isso? Eu ignoro, porque eu acho que com esse tipo de pessoas que nem sabem sequer como é que é um período e como é que funciona o sistema reprodutor feminino, nem sequer vale a pena argumentar. Acho que pronto, é para perder neurónios. E é melhor mantê-los, é tu melhor, tens muitos, mas tu na escola falas com outras raparigas sim. da tua idade Sim, rapazes. Sim, exatamente. E consegues fazer? Consigo, e o que eu noto é que as nossas experiências, as experiências que toda a gente diz que nós estamos a exagerar e que não tem nada a ver com o mundo, estão todas interligadas. Portanto, não é um sonho meu, não é imaginação minha, é umas experiências porque todos os jovens, ou pelo menos a maioria dos jovens, passam e que, portanto, deviam ser levadas mais a sério. E essas experiências, já agora entrando aqui um bocadinho e sempre tentando linkar ao nosso tema, que é igualdade de género, equidade, violências e discriminação, que experiências são essas? Também têm a ver com isto? Sim. Em primeiro lugar, e falando mais no universo da escola, eu diria a pobreza menstrual, porque Portugal, dizemos que não é um país de terceiro mundo, dizemos que é um país muito evoluído, mas na verdade, e quem tem muitas amigas raparigas sabe que muitas ainda faltam à escola porque estão com o período, que muitas pessoas ainda não nos deixam ir à casa de banho no meio das aulas quando estamos com uma emergência relacionada ao período. Não deixam os professores? Não deixam, ainda há muitas pessoas que não deixam. Ainda há muita essa ignorância, se calhar, mesmo por parte dos rapazes. Às vezes não entendem porque é que nós temos que estar sempre a ir à casa de banho, porque é que temos que estar sempre a trocar os pensos higiênicos. Eu estou a falar disto porque há outra coisa que falta nas escolas, também relacionada com a pobreza menstrual e com o período, e o facto talvez disto ser ainda um tabu, que é o facto da escola não ensinar rigorosamente nada sobre isto. Zero. Nada, zero. Estou a falar do meu exemplo, mas com outras pessoas com quem eu já contactei, muitas dizem que também só aprenderam ou no secundário. E onde é que tu achas que devia ser ensinado? Logo na primária. Honestamente, logo na primária, porque cada vez mais as raparigas têm o período mais cedo, e eu acho que para as raparigas que têm o período no 5º ano ou 6º ano, que é mais ou menos a média, se já souberem antes o que é que aquilo é, que é completamente normal, e se até se os colegas também souberem que isso é normal, tabu, não é? já não ficam tabu, já não se sentem sujas, excluídas. Eu acho que isso é importante. E quando falas de pobreza, tu vens de Hermesinde, vens do norte do país, tu tens casos concretos de meninas que não têm Sim. capacidade financeira. Não têm capacidade, para... exatamente. E, portanto, ou faltam à escola porque não têm capacidade financeira de comprar produtos menstruais, exatamente. Isso ainda há muito. Felizmente, a minha escola, falo no exemplo, no ano passado, já as próprias alunas se juntaram e fizeram uma caixinha na casa de banho. Foram as alunas. As raparigas. Exatamente. Uma caixinha com produtos menstruais para quem puder trazer e outras que não puderem levarem para casa. Muito bem. Todas as escolas deviam fazer isso. Achas mesmo? Acho. Mas isso não foi a escola, foram as alunas. As alunas, exatamente. Portanto, o que é que tu achas? Que as escolas é que As escolas é que deviam fazer isso. Escolas, universidades, prisões, também há muita pobreza menstrual nas prisões. Todos os locais deviam ter produtos menstruais gratuitos. Meu Deus, um aplauso para esta Iris que está aqui. Professora, qual é para si, Marília, Sim. a melhor definição de igualdade de género? É uma pergunta difícil, Catarina. Bolas, fica para a professora, como é óbvio. Claro. Que é evidente. Talvez aqui um bocadinho no seguimento do que a Iris estava a dizer, da questão da igualdade, obviamente, porque por muito que digamos e que esteja na lei que todos somos seres humanos e todos temos direito às vezes ainda acontece que não temos. Mas pegando o que a Iris disse, também a questão da equidade, porque se há um caminho que historicamente não foi traçado de igual forma para homens e para mulheres, há aqui um bocadinho um ganhar de caminho. Há um delay? Exatamente, é como se fosse um delay, tal certo. e qual. Que é necessário que ele seja dada essa oportunidade desse caminho a ser percorrido, se calhar um bocadinho mais, não é mais depressa, mas dar-lhe mais esse caminho às mulheres.
para que essa igualdade de facto seja possível. Portanto, é um bocadinho essa igualdade e equidade E que também equidade. estava a Então, e Iris a referir. como é que se desmonta o antifeminismo? É porque ele está aí. Está aí, e eu até acho que... Há no ar um cheiro a antifeminismo. Sim, não é? sim. E quando se fala em igualdade de género, para que é preciso falar dessas coisas? Há muita... Como é que se desmonta isto, professora? Ahm, eu acho que aquela frase do menos é mais, às vezes também se adapta não só às indumentárias, mas também aos comportamentos e Certo. àquilo que se quer mostrar. Eu acho que isto agora é um bocadinho mais pessoal e Sim, não sim, tanto sim, na claro. pele de professora, mas na pele de mulher. mulher e de pessoa. Eu acho que passa muito por nós, mulheres, para já, primeiro ponto. Porque aquilo que os homens não passam, melhor dizendo, qualquer pessoa, aquilo que a pessoa não passa, não luta. É um bocadinho Não isto. tem um impacto Não tem um na impacto sua ação. sentido. E então, às vezes, é preciso sentir as coisas para ter verdadeira consciência delas e depois, a seguir, trabalhar para as ultrapassar ou para as melhorar. Então, acho que boa parte destas coisas, infelizmente, mas se calhar é mesmo assim, é natural, tem que passar pelas mulheres. Ai, tanta coisa que pode Então a passar luta por tem nós. que ser sempre nossa. Não, a luta não tem que ser sempre nossa, não. Mas há muita luta que tem que passar por nós, que há muitas mulheres que ainda não as querem levar por diante. E como é que as mulheres são as próprias, algumas, a não reconhecer a desigualdade de género? Como é que se justifica isto? E isto eu não Não sabe. sou capaz de justificar, porque não sou capaz ainda de entender. aceitar e entender tal coisa. Iris, como é que justificas que hoje sejam as próprias mulheres Foi a construído. não fazer o caminho da igualdade? e da Já equidade? foi construído desde há mais de 2000 anos. Ou seja, começou, primeiro os homens puseram as mulheres marginalizadas, puseram as mulheres de parte, e as próprias mulheres muitas vezes acabam por se submeter a esses papéis porque acham que é o correto. Porquê? Foi o que se passou nos últimos Então, mas 2000 anos. falta informação sobre isto? É isso. Eu acho que é assim que se combate o antifeminismo, eu acho que é com informação. Acho que ainda há muitos mitos, muitas mentiras, fake news que andam na internet. Há pessoas que genuinamente acham que a mulher biologicamente foi feita para estar em casa. Sim. Acham que é o único, que realmente a única coisa que a mulher consegue fazer é estar em casa e ser uma máquina para fazer filhos. E se nós conseguirmos refutar essas fake news, talvez as pessoas percebam que o que se passou nos últimos 2000 anos é história, mas se calhar não tenha sido o correto a fazer. Professora, o que é que está a impedir este caminho? O que é que está a impedir? A Iris falou aqui das fake news, enfim, mas o que é que está realmente a impedir o caminho? Parece-me que há aqui uma coisa, vamos ver, também é muito humano. Quem está, desculpem uma expressão, na mó de cima, nunca quer sair de lá. Portanto, ao ponto de algum protagonismo e, não diria superioridade, mas importância de que o homem teve durante tantos anos, como a Iris destacou, e é verdade, isso é um facto, ninguém quer descer daquele ponto. Portanto, aí, O ponto do poder. o não é? ponto do poder, exatamente. Ninguém quer descer palanque. do palanque. Se bem que eu vou trazer um bocadinho de esperança. Agora vou fazer o contraponto com boa, ela. boa, Ainda professora, bem, vai, ainda vai. bem. Porque o que eu sinto na escola, que me parece que há um ganho efetivo, que é a questão intelectual. Eles e elas, eles olhando para elas, não colocam em causa elas serem, por exemplo, mais perspicazes do que eles numa sala de aula. Elas, se uma colega rapariga participar mais ou tiver melhores classificações, eles não se ficam martirizados com isso ou ficam enciumados, coisa que se calhar há uns anos atrás, Ficariam. na geração dos Punham meus em pais, por causa exemplo, o papel deles, não é? claro, E as evidente. competências E aí deles. já viria aquela questão que a Iris abordou de que o teu papel não é bem intelectual, põe-te lá no teu sítio. E eu já não vejo isso na sala de aula. Que Não vê. não vejo. O que eu vejo é que há, efetivamente, já há bastante igualdade na questão intelectual, na questão da participação em aula, na questão da avaliação, na Sim. questão da participação em escola. Uma associação de estudantes, neste momento, Tem paridade. é constituída por rapazes e raparigas, pelo menos na minha realidade, na realidade que eu conheço. E todos eles se aceitam e se integram lindamente. E elas participam igualmente na sala de aula. Exatamente. E elas têm consciência dos seus direitos? Elas têm consciência dos seus direitos. Eu creio que sim. Há que desvalorizar estes ventos que Não. ameaçam conquistas já feitas e indicam retrocessos na igualdade de género? Não há que desvalorizar esses ventos, infelizmente.
Se bem que também é, infelizmente, que eles não são só dirigidos às mulheres, são dirigidos a muitas outras minorias, aos migrantes. Chegam... As mulheres nem são minorias, não é? E nem são minorias, minorias. exatamente. Às minorias que Sim. estão no nosso país Certo. e nós não somos, exatamente. As mulheres não são. São a outra metade da humanidade. Então como é que se faz para os combater? Professora, são perguntas muito difíceis, eu Muito sei. difíceis, Mas sim. alguém que está numa sala de aula e a dar formação a outros professores, Sim, precisamos que... absolutamente. O bocadinho antes de estarmos aqui sentadas, conversávamos uma coisa muito interessante e tínhamos as duas exatamente a mesma perspectiva. Eu Foi gosto assim disto, uma coisa. vocês não se conhecem, uma do norte, outra do sul. Eu gosto Foi de assim juntar uma coisa logo, que é a questão de que, às vezes, quanto mais se fala, não é falar só por falar, no falar do, como quem diz, leva um cartaz e obriga os outros a ver. Às vezes é preciso, mas outras vezes eu acho que as pessoas estão demasiado, querem logo rejeitar aquilo que lhes querem incutir. Ok. Há muito esta questão de que eu não quero, eu fico do contra, e então eu acho que é mais um caminho indireto. Se formos mostrando que há exemplos de mulheres capazes, que há mulheres que fazem N coisas ou que pensam N coisas válidas e absolutamente importantes para a sociedade e para a vida, e algumas delas decisivas, exatamente, só pelo facto de normalizar, que era o que estávamos as duas nessa sintonia, o facto de normalizar, tornar absolutamente normal. Não se trata de De uma imposição, é isso? Mas às vezes Exatamente. irrita. Às vezes, Às sim, vezes claro. apetece só ir claro. com os cartazes, enfiar os cartazes. Porquê, Catarina? Porque também parece que estas vozes que se insurgem contra, acho que, ou pelo menos dá-nos a sensação de que parece que estão irritadas porque... Sim, picadas. Picadas, exatamente. Porque há quem queira surgir de baixo e quer, quase como se um receio que estivéssemos a querer ser superiores. E não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E acho que é talvez por tornar a presença das mulheres normal em certos sítios, em certas posturas e Desde lugares que elas em sociedade. consigam chegar lá, porque às vezes também são fechadas as portas e elas não conseguem... Isso sim é um problema, mas lá está, se elas forem capazes de, faremos o caminho. Mas lá está, mostrando, andando, fazendo o caminho. Que é o que nós temos feito. Que é o que nós temos feito. E muito já foi feito. Muito já foi feito, mulheres que arriscaram muito mais a vida e que foram muito importantes. A professora fez uma tese sobre a Maria de Lourdes Pintacilgo, portanto fazemos aqui também a nossa homenagem. Iris, a violência no namoro é visível? É bastante visível e eu só vou dizer que concordo plenamente com o que a professora disse, que em termos intelectuais, é verdade, nas salas de aula tem havendo muito mais igualdade, os rapazes já não estão tão, digamos assim, desconfiados ou chateados ou com algum tipo de ciúme das mulheres que se mostram mais participativas. Mais inteligentes? Não diria mais inteligentes. Estou a brincar, estou só a provocar-te. Pronto, mas que... Mais participativas, que às vezes até tiram notas mais altas, já não se mostram e até às vezes querem aprender com elas, o que eu acho isso incrível e acho isso mesmo uma prova da evolução que houve desde há pouquíssimos anos, não é? Desde o 25 de Abril não foi assim até há tanto tempo. E eu agora vou dizer isto, e é uma espécie de desafio a todos os professores que estão nas salas de aula, que é pedirem aos alunos para nomearem 3 mulheres que foram importantes para a história nas áreas científicas e tecnológicas. Eu já fiz esta experiência e só 2 raparigas, em cerca de 60, é que me conseguiram nomear 3 mulheres que foram importantes na história da ciência e da tecnologia. É uma área que tu gostas, é isso? Sim, é uma área que eu gosto, é uma área que eu acho que se calhar foi das que as mulheres foram mais apagadas, também da literatura e assim, mas como eu estou mais dentro das ciências... Claro. Pronto, e é horrível, porque as mulheres sempre participaram, muitas vezes os seus louros foram-lhes retirados, e eu acho que essas histórias deveriam ser mais contadas. Recontadas agora, Sim. não é? E estes eventos que se falam, esses eventos, os retrocessos preocupam-me estão a ser dados, porque já estão a ser dados. Já estão a ser dados, já estão a ser dados, sim. Preocupa-me um bocadinho, eu acho que não devemos ignorar, porque estes ventos acabam por também levar os nossos direitos com eles. Portanto, temos que ter muito cuidado. Exatamente. Temos que sempre ter muito cuidado e sempre votar. Temos que ter... Estás desejosa, não estás, Iris? Participar... Falta um ano, Iris, falta um ano para votares. Participar sempre socialmente e tentar sempre proteger os nossos direitos. Professora, em relação à violência no namoro, o que é que se sente nas escolas? E o papel das raparigas nesse capítulo tão importante da vida? Pensava o outro dia que já foi mais fácil
ou pelo menos a minha experiência, que já foi mais fácil os alunos e as alunas virem conversar com os professores. Era sempre muito frequente. Antigamente? Antigamente, quando tinham. Nos meus 20 anos. Certo, Eu também certo. não estou. Sim, sim, Nos sim, meus sim. 20 anos. Agora, há um bocadinho, não sei se também fruto um bocadinho das novas tecnologias, já não há tanto facilidade em. Mas o pouco que já tive experiência assusta-me um bocadinho, porque ainda há muita vontade de agradar o outro, às vezes esquecendo os seus próprios limites, ou os limites que devia ter muito presentes de si. E mais das raparigas para com os rapazes? Mais das raparigas com os rapazes. Eu aí, pelo menos, é o que a experiência me vai dando a entender. Iris, tu tens casos, sem apontar, obviamente, sim, o dedo, claro. nem dizer nomes, mas é uma realidade muito próxima. Eu concordo que existe esse fosso, eu acho, entre professores e alunos, não porque se calhar os alunos querem, mas em situações de violência, tanto no namoro, às vezes também em casa, às vezes outro tipo de problemas pelos quais os alunos estão a passar, eles não sabem bem a quem pedir ajuda. E eles quem? Os alunos? Sim, os próprios alunos. Vocês não sabem? E os professores não são uma hipótese? Lá está, os professores normalmente, e por experiência própria, costumam ser a nossa primeira hipótese, porque fora de casa, quando nós não estamos à vontade ou temos problemas em casa, os professores normalmente são aquele outro adulto que está presente na nossa vida e que nós achamos ser responsável. Eu acho que, e agora no caso de violência de namoro, abusos, Não é os professores que tanto vocês recorrem? físicos como sexuais, eu acho que, não é não ser os professores, eu acho é que a educação sexual é uma coisa essencial que falta nas escolas. E também vem muito, as pessoas acham que não tem nada a ver com isto, mas a verdade é que tem tudo a ver com isto. Às vezes nem sabem se aquilo é bem um abuso, ou seja, não sabem o que é um limite. Não sabem, será que aquilo é um abuso? Será que eu devo deixar tocar do meu corpo daquela forma? Será que aquele tipo de violência psicológica que ele me faz, não sou só eu a ser dramática? A educação sexual, ao contrário do que muita gente, especialmente os conservadores, pensam, não é ensinar as crianças a fazer sexo. É simplesmente ensinar o que são partes íntimas, ensinar que elas não devem ser tocadas a não ser com Então, consentimento. no teu caso, desculpa interromper, porque tu, Sim, sim. se houver educação sexual e se falar destas questões mais íntimas, Exatamente. de repente vocês não vão começar a fazer sexo e engravidar. Por exemplo, Não também. começam. Não, claro que Não não. é uma promoção? Não é uma promoção. Só para que isto fique aqui esclarecido. Sim, exatamente, não é uma promoção para fazer sexo. Pelo contrário, porque se nós quiséssemos fazer sexo, nós fazemos, ok? Não é ninguém. Isso é verdade. Não é... Desculpa interromper, Iris, Sim, mas sim. este ponto, Catarina É e muito Iris, importante. é Muito Muito importante. importante, sim. Porque nós, professores na escola, lemos as leis, sabemos para que serve um projeto de educação sexual, sabemos que na Cidadania e Desenvolvimento está a educação sexual no domínio da saúde. Nós sabemos isso e nós temos, desculpem, mas eu vou dizer, temos boa intenção. Eu até hoje não vi um único professor que não tivesse boa intenção. Disparate, é reduzir a vossa Mas o que capacidade. depois muitas vezes ouvimos da sociedade, da restante sociedade, E dos pais, já lá vamos também, não é? sim, infelizmente, em alguns casos, mas se calhar demais, muitos casos, muitos exemplos desses, é exatamente isso. Têm muito medo que se abordem questões deste género nas escolas, como se nós estivéssemos a promover certos comportamentos. Antes, pelo contrário, pode prevenir a gravidez adolescente. Por exemplo, nós estamos, e por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, nós não Estão a estamos... aumentar em Portugal também. Exatamente, nós estamos, não é ensinar a fazer sexo, as crianças vão aprender por fazer isso, não é? Os adolescentes, é ensinar a fazer sexo com segurança, é também ensinar o que é consentimento, o que é abuso sexual. E as raparigas, as tuas colegas que, por exemplo, têm essa tua maneira de pensar, têm informação fidedigna, mas mesmo assim, numa relação amorosa, não há uma contradição, às vezes as meninas mesmo bem informadas, elas Mas ficarem ainda assim ansiosas. manipuladas por eles. Manipuladas por eles, sim. Não acontece isso? Acontece. Tipo, aquilo que dizem não é correspondido com aquilo que fazem. Sim, eu Estás não a sei perceber o que eu estou a dizer? eu não sei a palavra em português, mas isso tem um nome, chama-se gaslighting. Uau! É exatamente isso, é um Ok. conceito. E sim, isso muitas vezes acontece. As aulas de educação sexual também ajudariam para isso, porque também ensinam sobre violência no namoro, violência no casamento, violência doméstica. Acontece haver uma rapariga como tu, bem informada, e depois de uma relação amorosa, baixar o piu. Pode, sim, lá está. Por isso é que também a emancipação das mulheres e mostrar que nós não nos temos que ser submissas a um homem, isso também, eventualmente, ajuda. Claro que não se faz milagres, não é? Se alguém tiver vergonha ou assim, nós só temos que mostrar que é um espaço seguro e que se pode falar sobre isso.
E a escola devia ser E a esse escola espaço devia ser. Não para as é. várias vertentes Não é, do nem a cidadão. escola nem o governo. Mas pronto, Bem, isso vamos falar depois na Agora violência ainda vou doméstica. dizer Olha, outra coisa. É lá. Isso também, mas se calhar é um bocadinho a dever da minha área, porque como sou de filosofia, mas isto tem muito a ver com o ganho de cada um sobre si próprio. Ou seja, se eu estiver sozinho, que mal há de estar sozinho? Que mal há de eu não agradar ao outro? Que mal há de eu não agradar ao João, ao Manuel ou ao António? Que há de mal nisso? Quer dizer, desde que eu me esteja bem, me sinta bem na minha pele. Se eu não agradar ao António, é porque se calhar... Desde que não seja violento com o António. Com o Exatamente, Exatamente. tal e qual. Como se costuma dizer, neste mundo é tão diverso e tão grande, há cá lugar para todos. Portanto, quer dizer, que mal há de eu estar sozinho. Se eu estiver bem na minha pele, e se calhar é muito também passa por aí, a definição dos limites e também do estar bem consigo próprio. E estar bem com a sua própria solidão. Se eu não tenho agora, não quer dizer que a seguir não vai encontrar outra pessoa. Não tem que ser aquele já, não tem que ser aquele em específico ou aquela em específico. Vai acontecer mais cedo, mais tarde. É claro que a juventude às vezes tem muita urgência. O amor às vezes é muito urgente na adolescência. E é. Na idade adulta às vezes também é. Eu acho que é muito urgente. É muito O amor, urgente peço desculpa sempre. O amor dizer, é. urgente. O amor é. Tem é que se perceber se ele é de facto bom. Certo. Se ele tem uma base de amizade E nesse sentido, a escola também tem esse papel. Sim. não é? Sim, exato, sim. exato. Sim. E eu creio que é aí também um bocadinho que que é complementa Sim, isto. E exatamente. que é basilar, mas isso é já formação pessoal, é formação de cada um. E por falar nisso, a tua formação pessoal, Iris, tu cresceste em tua casa com uma identificação muito saudável dos papéis? Sim, exatamente. Eu tive sorte, digo isto, porque na realidade tive. Cresci numa casa, sempre houve algum tipo de papel de género, ou seja, a mãe ficava mais nas tarefas domésticas, Foi? o pai Era? ia trabalhar, era. O que é que a tua mãe faz e o teu pai? A mãe é farmacêutica e o pai é assistente de recursos humanos. Certo? Mas mesmo assim nunca houve a mãe só se dedica a tarefas domésticas e mesmo sendo a mãe, no meu caso, a se dedicar mais, eu cresci numa casa com uma mente muito aberta e que... Sorte a tua. Exatamente, é uma sorte, é mesmo uma sorte, ganhei a lotaria. E nunca fui presa a isso, os meus pais sempre foram muito abertos, muito apoiantes de tudo o que eu faço e portanto eu nunca tive esses papéis de género muito presentes, eu sabia que podia ser o que eu quiser, Isso seguir o que ajudou eu muito. quiser. As tuas colegas que não Ajudou têm muito. essa referência, como é que Exatamente, elas eu, desabafam contigo? exatamente por ter tido essa referência tão boa, eu não é ter pena, mas gostaria que mais pessoas também tivessem e para as pessoas que não têm, eu faço o meu melhor para se calhar poder dar esse apoio noutro sítio, no caso, na escola. Professora, como é que é o seu método para lidar com os alunos e com as alunas? E podem ser professores também, não é? Alunos e sim. professores. Sendo eu a ministrar uma disciplina que apela tanto à reflexão Das e ao minhas pensar, preferidas, onde eu era melhor aluna. ainda bem. Ai, eu fico tão contente. É raro haver quem diga que a filosofia é das suas Era, preferidas. era. A Iris já me disse que sim. sim. Lá atrás. Era onde eu era mesmo boa, modéstia à parte. Gostava muito dessa parte. Mas também tem, e aqui também sou eu um bocadinho crítica à forma como ela é lecionada. Portanto, ela deve ser muito aberta a que, ou que possibilite que os alunos consigam pensar por si próprios. Ou seja, eu lanço o problema, porque na filosofia partimos de problemas, como é óbvio, e são problemas sempre discutíveis, são os tais problemas que é a zona cinzenta, não há um certo ou errado, mas são tão importantes como o que é o correto, o que é o justo e outros, partir das opiniões e das perspectivas deles. E depois fazer o confronto, porque estamos numa sala de aula e pelo menos uns 20 e poucos cabeças pensantes temos lá dentro. E, portanto, é bom que eles também se confrontem com o pensamento uns dos outros. Portanto, é uma disciplina muito rica nesse aspecto e às vezes tenho muita pena que passe também às vezes a ideia de que aquilo serve para nada. Pois não é nada disso, serve para tanto. Para tudo. Eu Para acho que a tudo. filosofia serve para tudo. Mas às vezes temos de dar o exemplo. Eu às vezes costumo dar o exemplo de que, olha, de onde é que vêm as leis? Quem legisla, como é que chegou a perceber que aquilo é que era justo? Tem que haver um pensamento prévio, tem que haver uma definição do que é que queremos como sociedade, o que é correto, o que é que entendemos como. E aí entra a filosofia. Ponto. Professora, a relação dos pais com a escola, qual é a... Nem sempre é fácil. Nem sempre é perspectiva? fácil.
Há pais que nos respeitam imenso e colaboram muito com a escola. E verdade seja dita, não se pode generalizar, generalização é uma falácia. Mas em relação a essas questões da igualdade de género, por exemplo, eles interferem? Diretamente que eu tenha Ou da tido, violência ou da discriminação? mas é sempre um assunto muito sensível. Desconfortável? Sim, consideram que não é bem o domínio para a escola, ainda. Ainda consideram? No geral. O que tenho mais mágoa, se por assim se posso dizer, é que gostaria eu, se calhar era um desejo muito grande que eu tenho, é que os pais, os encarregados de educação, muitas vezes não são pais, que tivessem mais confiança no que os professores tentam fazer com os filhos e com os seus educandos. Lá está, muitas vezes não são os pais, são netos, são sobrinhos. Tivessem mais, porque como digo, nestes 20 anos, e há profissionais bons e menos bons em todas as qualquer. profissões. Exatamente. Claro, Há o professor mais aberto e mais espontâneo, há o mas professor sente que precisava que eles tivessem mais confiança no Sinto, vosso trabalho? absolutamente. Eu só queria dizer que o que a professora disse é muito verdade e às vezes nem é só por parte dos pais. Há muitos alunos que ainda dizem esta frase, eu já ouvi várias vezes em sala de aula, que é: a escola não é para educar, quem educa são os pais em casa. E eu vim de uma situação familiar muito estável, em que os meus pais sempre falam abertamente sobre tudo. Mas nem toda a gente veio de situações semelhantes. Os pais, pronto, a maior parte deles, por exemplo, quando ensina sobre sexualidade, ensina sobre relações heteronormativas, ou então não fala sobre feminismo, não fala sobre igualdade de género. E são essas questões em cidadania que os alunos muitas vezes só têm a escola para poderem aprender isso. Portanto, a escola absoluto. é sim para educar, porque nem toda a gente tem a sorte de ter uns pais que expliquem essas coisas, que são coisas essenciais à vida, e nesses casos a escola é literalmente a única salvação. Portanto, a escola sim é para educar, a escola é para informar e é para formar alunos responsáveis que vão ter futuros, espero eu, também responsáveis. Com empatia, não é? Exatamente, O que a empatia. Iris apontou é muito importante, porque numa escola pública, eu, por exemplo, no interior, mas mesmo nas grandes cidades, acontecerá o Montessori, mesmo. Nós recebemos alunos de toda a maneira Exatamente. infantil, ou seja, os abastados, os menos abastados, mesmo que sejam abastados financeiramente, podem não o ser Do ponto de vista afetivo. Exatamente. A escola Muito. não vai formar uma igualdade entre essas pessoas, mas é sempre uma coisa que todos eles têm direito e que todos eles podem usufruir. Olha, Iris, tu tens 17 anos, Certo. És rapariga, és lésbica e és uma defensora acérrima do feminismo. Exatamente. Alguma vez sentiste discriminação? Vou só falar agora que já que falámos na palavra feminismo, ainda há muita gente que acha que o feminismo que significa pôr as mulheres acima dos homens. Ou que é o contrário do machismo, que isso é das coisas mais Exatamente. ignorantes, certo? O machismo é pôr as mulheres abaixo dos homens. O que acontece é que os homens, digamos, estão aqui. As mulheres estão aqui. Para as mulheres chegarem aqui, temos que fazer as mulheres, emancipar as mulheres, fazer com que as mulheres Mas não é subam. para sermos superiores. Exatamente, não é para subi-las para aqui, é para subi-las para aqui, para o mesmo nível, exatamente. Não é para ser superiores, isso chama-se feminismo e é diferente de feminismo. É uma diferença importante e que muita gente ainda tem muita dificuldade em perceber. Boa, então, e tu já sentiste discriminação? Já senti. Eu acho que todas as mulheres se calhar sentem isto, que é, por exemplo, nós temos medo de sair à noite sozinhas, nós temos medo se calhar de usar uma roupa mais curta, transportes públicos se calhar sentimos melhor se formos à beira de um homem que A conhecemos. minha ou filha fala muito disso, com Fala? 18 anos, fala muito disso, que é, se sente muito observada, Observada. que é uma coisa bastante Exatamente. revoltante. E o facto de seres lésbica assumida, isso faz com que alguns dos teus colegas desvalorizem. Porque aquilo que eu assisto muitas vezes nas palestras são algumas das raparigas lésbicas que dizem: eles a nós não nos levam a sério, acham que é uma fase, enquanto que os homens homossexuais já são mais Exatamente. levados a sério, mas se calhar são mais bullizados. Não Sim, sei. exatamente. Então explica-me Ou lá. seja, o que eu acho é que no caso das mulheres lésbicas nós somos mais sexualizadas, porque sempre fomos, já os homens, pronto. É quase uma fantasia ver É duas uma mulheres, não é? fantasia, exatamente. Portanto, para nós só somos isso, somos uma fantasia, não somos pessoas reais, somos só sacos de carne para o entretenimento deles. Os homens gays, como normalmente não são as suas fantasias, aí acaba por ser mais São sofrer mais gozados. bullying, sim, exatamente. Nós, acho que mesmo assim somos muito assediadas. Se calhar, as mulheres heterossexuais também são bastante assediadas.
piropos na rua, e não estou a dizer aqueles piropos só de passar e dizer alguma coisa, estou a dizer algumas situações que já se tornam um bocadinho mais desconfortáveis, sim, nós mulheres sentimos muito desconfortáveis, temos também às vezes um cuidado antes Tu de sairmos. respondes? Sinceramente, já respondi e já deixei de ter paciência para esse Lá tipo em de cima, no pessoas. norte, aquilo, a geneirada, tu podes Sim, responder é ao mesmo verdade, nível, não é? é verdade, é verdade. Às vezes sai uma coisinha, pronto, não Uma vou... coisinha. Uma coisinha. Deve ser uma coisinha, deve. Mas acho que isso ainda é um grave problema. Essa parte da sexualidade também está um bocadinho contra as mulheres lésbicas, está um bocadinho também, nasceu um bocadinho do machismo também, porque duas mulheres lésbicas são duas mulheres que não precisam do homem para rigorosamente nada. Portanto, isso acredito que chateia... Para nada, Para nada. Portanto, acredito que isso chateia um bocadinho Os irrita, é. Exatamente. Acho que isso os irrita um bocadinho. Ver duas mulheres livres, juntas, acho que isso acaba por irritar um bocadinho. Mas é Olha, mas tu engraçado. tens colegas rapazes que são feministas. Sim, apesar de muitas vezes essa palavra feminista, eu acho que ainda é vista como muito porca, sabe? É? Ainda acho que sim. Há pessoas que... Porca? Feminista? Eu acho que eu pergunto a muitas pessoas, és a favor da igualdade de direitos entre homens e mulheres? E eles dizem sim. Então és feminista? Não, que nojo. Acham que por ser femini, ou seja, por ter lá feminino no meio, que significa só querer saber dos direitos das mulheres. E pôr mais que os homens, pôr sempre acima dos homens, eu acho que essa palavra ainda... Mas pronto, tens colegas rapazes Sim, que são a favor da luta. Sim, claro. Portanto, temos... E na minha geração, mais ainda, sim senhora. O que ainda é uma esperança, é um pontinho de luz. É um pontão. É um pontão de luz, é. Eu queria acrescentar que o bullying... Vá, põe um dedinho no ar para fazer... Diz. Ou seja, pessoalmente, as pessoas são muito mais abertas a relações homossexuais do que são na internet. A maior parte do bullying hoje em dia acontece na internet. Isso... Então, mas espera aí, Da tu minha- achas que presencialmente as pessoas estão a ser hipócritas? Exatamente, ou seja, presencialmente põe uma fachada, uma máscara, porque por algum motivo querem parecer bem, mas online as pessoas não têm qualquer tipo de filtro. Online eu tenho a experiência que é bem pior. Iris, professora, gostei muito, tens a oportunidade, porque deves ter aí 30 mil, de fazer uma pergunta à professora. Em termos de violência doméstica, eu não estou muito ligada a esses casos, mas a minha perspectiva é que o Estado muitas vezes falha e bastante ao proteger as vítimas, ou seja, quando as mulheres têm a capacidade e a enorme coragem de denunciar o seu companheiro, e atenção que a violência doméstica também acontece dos homens para as mulheres, também acontece ao contrário, mas a grande maioria é dos homens fazerem violência doméstica contra as mulheres. Qual é a sua perspectiva sobre a proteção que o Estado e até mesmo as escolas, às vezes, na violência do namoro, dão às vítimas? Há aqui duas dimensões, Iris, a da sociedade em geral e em adultos e a da escola, e o que é que a escola pode fazer no contexto dos jovens. A escola, vou começar se talvez pelo mais fácil, a escola tem alguns mecanismos e tem os parceiros com quem trabalha, a escola segura, no domínio das forças de segurança, e tem os serviços de psicologia e orientação, que são de uma enorme importância na escola. Às vezes até temos técnicos, é menos. E mesmo na escola segura também muitas vezes temos falta de recursos humanos. Exatamente, alocados a estes serviços e fazem imensa falta. Na dimensão adulta, parece-me que a tua preocupação, Iris, também é a minha. Ainda falta muita coisa. Sobretudo quando um agressor, muitas vezes com provas efetivas de que o crime existiu e ainda é colocado em liberdade, é difícil, porque depois há a questão de que é uma presença que aí está, na minha vida. Eu posso virar a esquina e ele está lá. E grande parte das vezes leva à morte. Exatamente. E, portanto, é um assunto ainda muito sério. E se o Estado deveria ter uma mudança e ser mais punitivo, sim, parece-me que sim. Obrigada às duas. Muito Tenho obrigada. aqui um presente, Oh. um livro que escrevi aqui há uns tempos, Muito obrigada. da Porta Editora, sobre a tua fase, a fase da Obrigada. adolescência. Dá muito jeito. Dá-te muito jeito. Dá sempre. Depois diz-me se tens alguma coisa a acrescentar ao livro. Ah. tá bem? Obrigada. Muito Obrigada. obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada às duas. Foi um prazer. Foi um prazer, sim.
A atriz Daniela Roy responde à pergunta: o que gostavas que te tivessem dito na escola sobre igualdade de género, violência e discriminação? Não me lembro nunca de ter falado desses temas na escola. Aquilo que aprendi foi através do exemplo dos meus pais, em casa. A minha mãe foi uma mulher de sucesso, estudou e lutou pela empresa dela, e o meu pai fez a mesma coisa, e juntos celebravam isso. Juntos. Não havia uma desigualdade de género. Por isso eu acho importantíssimo, se calhar, as escolas começarem a envolver os pais nessas conversas, para que haja uma consistência entre aquilo que as crianças observam em casa e aquilo que aprendem na escola. Outra coisa também que eu acho importantíssimo nesses temas é que qualquer jovem que esteja exposto à violência doméstica ou a uma desigualdade de género tem que perceber que essa corrente pode ser quebrada por esse jovem. Ou seja, só porque vê e observa isso não quer dizer que tenha que fazer isso na sua própria vida, e é muito importante informar os jovens na escola, ou onde quer que seja, que podem quebrar essa corrente. A Sonai, empresa-mãe da Missão Continente, tem um plano em curso para a igualdade de género. O grupo pretende atingir a paridade já em 2026. É inegável que já percorremos um longo caminho em relação ao tempo das nossas avós, nas empresas, nas leis, nos discursos políticos, mas há ainda muito a fazer. O mundo vai precisar de 134 anos para conquistar a igualdade. São 5 gerações. E em Portugal os números não mentem. A diferença salarial entre homens e mulheres para as mesmas funções, contando com os prémios e as regalias, aumentou para 16%. A violência doméstica envergonha. O ano passado morreram 17 mulheres. A violência no namoro não para de crescer. Nas escolas, o que sentem e o que pensam, professores e alunos. ponto de